Esta é a história de uma menina que teve sua confiança quebrada por alguém que todos respeitavam e de como a coragem para falar, mesmo quando ninguém quer ouvir, pode abrir caminho para a cura. É um relato sobre silêncio, medo e a força que nasce quando uma criança encontra uma voz disposta a acreditar. Se essa história te tocar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você apoia nosso trabalho e nos ajuda a levar mensagens que podem acolher e orientar quem precisa. Na rua estreita, onde as casas pareciam sussurrar segredos umas às outras, a rotina corria como sempre. O pão quente logo cedo, o rádio do vizinho com notícias repetidas e o cheiro de café que atravessava as janelas. Clara cresceu ali, entre os passos apressados da mãe que trabalhava na feira e o cuidado manso do pai que ajeitava as coisas em casa, como quem segura o mundo para não cair. A família gostava dos domingos, quando a mesa ficava cheia e as risadas eram longas. Nesse cenário simples, havia uma presença que todos pareciam admirar. O tio que ajudava nas festas da igreja, sorria fácil, conhecia todo mundo pelo nome e sempre tinha uma palavra de incentivo. Ele era o tipo de pessoa que a cidade apontava como exemplo. Aquele que abre a porta para a vizinha, que faz mutirão quando uma casa precisa de reparo. E porque todos o respeitavam, Clara também aprendeu a respeitar, sem saber que algumas portas podem esconder corredores escuros. No começo, foi uma sensação que não tinha nome. Clara percebia que quando ele chegava, seu corpo encolhia um pouco, como se quisesse virar casca e se esconder dentro. A mãe não notou, porque o dia era curto e havia muita coisa para dar conta. O pai não percebeu, porque confiava no irmão a ponto de não suspeitar de nada. Clara então aprendeu a sorrir mesmo quando o estômago apertava, fingia que estava tudo bem quando na verdade queria que o tempo corresse mais rápido. Na escola, tirava notas boas, desenhava casinhas com jardins enormes e escrevia redações sobre coragem, sem imaginar que um dia precisaria dela para si. Quando o tio dizia que ela era especial, todos ao redor achavam bonito. Mas naquele elogio havia um peso invisível que só ela sentia. Era um cuidado que pressiona, uma atenção que sufoca e uma sensação de que a casa não era mais lar. Era um lugar onde o coração batia rápido por razões erradas. As visitas se tornaram mais frequentes e com elas a ansiedade de Clara. Ela começou a evitar os olhos do tio, a mudar de assunto quando alguém falava dele, a procurar desculpas para ficar no quarto. Mas ninguém estranhava, porque crianças são assim, têm fases, têm cansaços que os adultos acham normais. Só que a vida dela deixou de ser normal quando a confiança virou medo. Em certo dia, ficou sozinha com ele por poucos minutos, o suficiente para que o desconforto ganhasse forma. Ele falava baixo, com voz doce, sobre como ela era madura, como podia guardar segredos, como era importante não preocupar os pais. Essas palavras se prendiam na garganta de Clara como espinhos. Quando a mãe voltou, encontrou a filha com os olhos perdidos numa linha invisível da parede. "Está tudo bem?" perguntou. "Tá", respondeu Clara, porque aprendera que às vezes a verdade não encontra espaço quando a mentira veste roupa de cuidado. Os sinais começaram a surgir como pequenas rachaduras numa parede pintada há pouco. Clara passou a dormir mal, a acordar com sobressaltos, a pedir para ir para a casa da amiga mesmo em dia de semana. Perdeu o apetite, chorava sem saber explicar. Tinha medo de barulhos que antes não a assustavam. A mãe tentava entender. "É a escola? Alguém disse algo? Você está doente?" Mas Clara dizia que não, balançava a cabeça e se calava. O pai achava que era uma fase de crescimento e falava em paciência, em dar tempo. Ninguém imaginava que o maior medo de Clara era parecer ingrata, era decepcionar os pais falando mal de alguém que todos amavam. O tio continuava sendo a mesma figura pública. Ajudava, sorria, rezava, falava bonito em reuniões. Em cada gesto dele na rua, o mundo reforçava a ideia de que ele era bom. E quando o mundo acredita numa imagem, fica mais difícil para uma criança acreditar que sua dor mereça lugar. No sábado, os tios e alguns vizinhos se reuniram para um almoço, e a casa ficou cheia de vozes, pratos batendo e risadas altas. Clara se refugiou no quintal, perto da velha jabuticabeira, onde brincava desde pequena. O tio a encontrou ali, com o mesmo sorriso de sempre,
e uma paciência que parecia carinho. "Como você está?" perguntou. Ela desviou os olhos e disse que estava bem, porque palavras simples eram as únicas que não tremiam. "Você sabe que pode contar comigo para tudo", ele continuou, como quem oferece um abrigo. Mas Clara sentiu o vento ficar frio mesmo sob o sol. Ela ficou olhando a casca da árvore, fingindo prestar atenção nas formigas, para não precisar flutuar naquela conversa. Quando a mãe chamou para a sobremesa, Clara entrou com alívio. Ao passar pela sala, ouviu um elogio sobre como o tio era importante para a família. E ali entendeu o tamanho da barreira que teria que atravessar se quisesse falar. Numa noite silenciosa, Clara se trancou no banheiro e ficou encarando o próprio rosto no espelho. A expressão cansada não combinava com sua idade. As olheiras marcavam uma guerra que ninguém via. Ela pensou em como seria dizer algo e foi tomada por uma onda de culpa que nem sabia nomear. E se acharem que é culpa minha? E se ninguém acreditar? E se eu estragar a família? O medo ganhou corpo. Ainda assim, pegou o caderno, sentou no chão frio e escreveu uma frase curta. "Eu não me sinto segura com o tio." Escreveu e apagou. Depois escreveu de novo, agora tremendo, e guardou a folha dentro da mochila. Na manhã seguinte, levou o papel para a escola como quem carrega uma pedra. Durante a aula não conseguiu se concentrar. Quando o sinal tocou, ficou parada, sem coragem de entregar. A professora percebeu sua inquietação, mas apenas perguntou se estava tudo bem. Clara hesitou. O papel continuou preso, como um grito dobrado em 4. Dias depois, a professora de literatura propôs uma redação sobre "O que te deixa forte". Clara olhou a folha em branco e sentiu vontade de contar tudo, mas a caneta só arranhou linhas vagas. Falou de coragem em histórias, de heróis silenciosos, de pessoas que escolhem dizer a verdade mesmo quando dói. Quando entregou, a professora leu e percebeu um pedido escondido. Chamou Clara para ficar depois da aula. "Seu texto me tocou", disse com voz calma. "Tem algo te preocupando?" Clara respirou fundo, sentiu o peito apertar e perguntou baixinho: "Se eu falar algo que ninguém vai acreditar, ainda vale a pena falar?" A professora a encarou com cuidado e respondeu: "Quando a verdade pesa, é exatamente por isso que ela precisa ser dita. E você não está sozinha." Nesse momento, a barragem que Clara mantinha começou a rachar. Ela não contou tudo de uma vez, mas deixou cair algumas peças do que vinha suportando. A professora ouviu sem pressa e ofereceu ajuda. A professora sugeriu procurar a orientadora da escola, alguém treinada para ouvir e encaminhar. Clara hesitou, com medo da reação dos pais e do burburinho que surgiria. A orientadora, com uma escuta atenta, explicou que o que ela dissesse seria tratado com seriedade e cuidado. "Você tem direito a ser protegida", afirmou sem rodeios. As palavras bateram em Clara como um abraço que ela não sabia que podia receber. Ainda assim, entre uma frase e outra, o medo insistia. "E se ninguém acreditar em mim, porque ele é respeitado?" A orientadora não prometeu que seria fácil. Tampouco garantiu reação de todos, mas garantiu algo essencial: "Eu acredito em você." E essa frase abriu um caminho pequeno, estreito, mas suficiente para que Clara plantasse sua coragem. Combinaram de chamar os pais em horário reservado e conversar juntos. Clara saiu da sala tremendo, mas com uma certeza nova. Havia uma tentativa possível, um primeiro passo. O dia marcado chegou com o céu nublado, prenúncio de chuva. Clara sentou no sofá da sala da orientadora com as mãos frias, ao lado dos pais, que não entendiam totalmente o que estava acontecendo. A orientadora começou com calma, dizendo que havia recebido uma procura, que se tratava de um assunto sensível e que precisaria da compreensão de todos. Clara olhou para a mãe, que tinha as sobrancelhas franzidas, e para o pai, que mantinha os braços cruzados, como quem se prepara para algo incerto. Então, com a voz que saía fina, Clara disse o que vinha guardando. Não usou palavras grandes, apenas contou que não se sentia segura com o tio, que às vezes ele ultrapassava o limite do que é carinho, que fazia comentários e gestos que a deixavam com medo e vergonha. Houve um silêncio pesado. A mãe tapou a boca com a mão. O pai endireitou a postura e perguntou 2 vezes: "Tem certeza do que está dizendo?" Clara balançou a cabeça, com lágrimas nos olhos, e disse:
Eu só quero ficar segura. A reação dos pais foi um terremoto de sentimentos. A mãe chorou e pediu desculpas por não ter percebido. O pai ficou pálido, como se tivessem tirado o chão. Mas passado o primeiro impacto, veio a negação que às vezes se veste de proteção. Será que ela não entendeu errado? A mãe arriscou, tentando desesperadamente reduzir a dor. Ele sempre foi tão bom com todo mundo, disse o pai, como quem busca uma explicação que não machuque a estrutura inteira da vida. A orientadora interveio, lembrando que crianças não inventam medos desse tamanho sem motivo, e que o mais importante era garantir a segurança de Clara e procurar ajuda especializada. O pai respirou fundo, coçou a testa e perguntou: "E agora o que a gente faz?" A orientadora explicou opções, falou de serviços de proteção, de conversa com profissionais e de como agir sem expor Clara a constrangimentos. Era muita coisa para assimilar, mas pelo menos uma verdade estava sobre a mesa. À noite em casa a conversa continuou, agora sem testemunhas. A mãe pediu que Clara contasse de novo, tentando entender detalhes que a filha não conseguia dar. Clara se encolheu e disse: "Eu não quero falar do jeito que aconteceu, eu só quero que pare." O pai ficou andando de um lado para o outro, repetindo que não acreditava que o próprio irmão pudesse ser capaz. "Ele é tão respeitado, ajuda tanta gente", insistia, como se a bondade pública pudesse anular a dor privada. Clara tentou explicar o que sentia quando ficava perto dele, e a mãe segurou sua mão. "Eu acredito em você", disse, agora com firmeza que misturava raiva e amor. O pai, entre o choque e a lealdade ferida, ficou dividido. "Se isso for verdade, eu nunca vou me perdoar", murmurou, e saiu para o quintal, deixando o ar pesado na sala. Clara subiu para o quarto, abraçou o travesseiro e desejou um mundo em que crianças fossem acreditadas na primeira vez. Os boatos começaram antes mesmo que a família decidisse os próximos passos. Numa cidade pequena, as paredes têm ouvidos. Alguém viu a família entrando na escola para uma reunião longa. Outro reparou no olhar inchado da mãe. E pronto. As especulações se espalharam com a velocidade de um raio. Algumas pessoas perguntavam com falsa preocupação, outras com curiosidade crua. E havia os que já se apressavam em defender o tio, sem saber de nada, repetindo que ele era incapaz de fazer mal. Clara sentiu o peso de ser o centro de um assunto que preferia que não existisse. A mãe percebeu e decidiu agir. Tirou o celular do alcance por um tempo, tentou blindar a filha de mensagens invasivas e combinou com o pai que manteriam distância de encontros de família até entenderem como seguir. O pai concordou, mas sua expressão dizia que a tempestade também estava dentro dele e que, se proteger da rua, não blindaria o coração. Com o apoio da escola, a família procurou atendimento especializado. A psicóloga recebeu Clara num consultório que parecia uma sala de estar, com luz suave e objetos que não intimidavam. Ela não forçou, não apressou, apenas explicou que ali a voz de Clara tinha valor, que ela poderia contar no ritmo que quisesse. Nas primeiras sessões, Clara quase não falou do que aconteceu. Falou de coisas que lhe davam medo, de lembranças que a confortavam, de como se sentia confusa e culpada, mesmo sabendo que não tinha culpa. A psicóloga repetiu com delicadeza que a culpa nunca é da criança e que o corpo e o coração levam tempo para entender e se soltar. Enquanto isso, os pais também receberam orientação. O pai, em especial, teve dificuldade para conciliar a imagem do irmão com a dor da filha. Ele se sentia dividido entre duas lealdades, a da família que aprendeu a proteger e a da filha que precisava dele como nunca. Chegou o momento de encarar a família maior. A mãe ligou para a irmã do marido, explicou que precisavam conversar e pediu que ninguém expusesse Clara a confrontos. Mas o pedido não foi respeitado. Em poucos dias, havia mensagens no grupo de família questionando, pedindo prudência, sugerindo que tudo fosse resolvido entre quatro paredes, sem envolver gente de fora. A expressão abafar surgiu com força, como se o assunto fosse poeira que você empurra para debaixo do tapete. "Não vamos estragar o nome da família", disse um primo. "Isso é coisa da cabeça da menina", disse uma tia. Clara, escondida no corredor, ouviu partes da conversa e sentiu o peso da incredulidade. A mãe então tomou a frente. "Minha filha não é poeira", disse com voz firme. "Ela é gente, está com medo
e nós vamos protegê-la. O silêncio do outro lado foi longo. A partir dali, ficou claro que proteger Clara significaria desagradar muita gente. O pai, ainda dividido, decidiu procurar o irmão para ouvir a sua versão. Encontraram-se em um bar discreto, longe dos olhos da rua. O tio chegou com a mesma postura de sempre. Sorriso calmo, abraço firme. "Que história é essa?" perguntou, fingindo surpresa. O pai explicou com cuidado que Clara havia dito que não se sentia segura, que havia atitudes inadequadas. O tio riu como quem escuta uma piada sem graça. "Você sabe como criança aumenta as coisas", disse. "Eu sempre tratei ela com carinho. Vocês agora vão me colocar como monstro?" O pai engoliu seco. A postura confiante do irmão desarmava seus argumentos. "Eu te conheço", disse o pai, mais para si do que para o outro. "Você é um homem de bem." O tio tocou seu ombro e completou. "Exatamente. Não deixa essa bobagem destruir a nossa família." Ao voltar para casa, o pai estava confuso, e sua confusão doía em Clara como uma confirmação de que sua voz poderia ser novamente engolida. Na sessão seguinte, a psicóloga conversou com os pais, sem Clara presente. Explicou que a reação do pai era comum, que a negação muitas vezes protege o frágil equilíbrio que sustenta famílias. Mas alertou: proteger a imagem de um adulto às custas do sofrimento de uma criança não é amor, é abandono. A frase entrou no pai como um golpe necessário. Ele pensou nas noites mal dormidas de Clara, nas mãos trêmulas, no medo que ela escondia, e percebeu que estava sendo covarde ao se agarrar à aparência de normalidade. Ao chegar em casa, sentou-se diante da filha e falou sem fugir: "Eu demorei, mas eu acredito em você. Eu sinto muito por não ter te protegido antes. Isso vai mudar agora." Clara chorou pela primeira vez diante dele, não de medo, mas de alívio. A mãe abraçou os dois num gesto que misturava dor e promessa. A partir daquele momento, a casa voltou a ter um destino: proteger quem precisa primeiro. Decidiram então estabelecer limites claros. Nenhum contato com o tio. Nada de encontros de família onde ele estivesse. Bloqueio em aplicativos e, se necessário, medidas formais para garantir a segurança. A decisão acendeu faíscas na família. As mensagens ficaram mais ásperas. "Vocês vão destruir a reputação de um homem bom", escreveu uma tia. "Pensem nas consequências", disse um primo. A mãe respondeu com a calma de quem já chorou o suficiente. "As consequências já existem no coração da minha filha." Com o tempo, alguns poucos parentes se aproximaram com respeito, dizendo que não sabiam de nada e queriam apoiar. Outros se afastaram, como se a verdade fosse contagiosa. Clara percebeu que a cura também é isso: uma triagem dolorosa do que fica e do que vai. Na escola, a professora manteve um olhar atento. A orientadora checava como ela estava e a psicóloga seguia, passo a passo, reconstruindo um chão para ela pisar. Em meio a esse processo, algo bonito começou a brotar. Clara voltou a desenhar. Desta vez, as casas tinham portas abertas para jardins ensolarados, mas com cercas que protegiam o que era precioso. Nos desenhos, havia uma menina com botas firmes, um cachorro que não deixava ninguém se aproximar sem permissão e uma árvore com raízes profundas. Quando a mãe perguntou sobre as cercas, Clara respondeu: "É para dizer que aqui só entra quem respeita." A mãe sorriu, com os olhos úmidos, porque entendeu o recado que vinha carregado de maturidade precoce. O pai guardou um dos desenhos na carteira, como um lembrete do compromisso que assumiu. Na rua, ainda havia sussurros, mas dentro de casa, aos poucos, voltava a existir um lugar onde o medo não mandava em tudo. E mesmo em dias difíceis, Clara agora tinha palavras que a amparavam. "Não é culpa minha. Eu tenho direito ao meu não. Eu mereço estar segura. Quero aproveitar este momento para falar com você que está assistindo. Se essa história faz sentido para você, se toca alguma lembrança, ou se te ajuda a entender algo que antes parecia confuso, apoie este trabalho. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Comente de onde você está assistindo e me diga: o que você faria numa situação como a de Clara? Você acolheria? Você ouviria? Deixe suas sugestões de temas, suas experiências e, se precisar, busque ajuda em sua cidade. Sua interação ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas
que podem estar vivendo algo parecido. Ninguém deveria passar por isso sozinho. A reviravolta veio quando a igreja local organizou uma festa e, como sempre, o tio foi chamado para liderar atividades. A família de Clara decidiu não ir, mas a notícia chegou até eles. Discursos sobre honra, sobre caráter, elogios em voz alta. O pai, ao ouvir, sentiu raiva e vergonha. Pela primeira vez, ele não tentou se convencer de que tudo era um mal-entendido. Em vez disso, procurou orientação jurídica, não para fazer escândalo, mas para entender os direitos de Clara, os caminhos possíveis, e como garantir que ela não fosse exposta a novos riscos. A ideia de romper o silêncio fora de casa assustava, mas agora havia convicção. Silêncio não é proteção, disse a mãe, enquanto segurava a mão da filha. Clara, ouvindo aquilo, percebeu que a coragem não é barulho, é consistência, e que às vezes proteger uma criança é comprar uma briga com o mundo, mesmo quando o mundo chama o agressor de exemplo. A decisão de buscar orientação formal mexeu com os alicerces da casa e também do bairro. O advogado que os atendeu falava com calma, evitando termos complicados, e explicou que o principal era resguardar Clara, construir um registro do que ela vinha relatando e seguir passos que não a expusessem a confrontos. Ele sugeriu que tudo fosse feito com cuidado, incluindo apoio psicológico contínuo e, se necessário, medidas protetivas. O pai saiu daquela reunião com uma coragem diferente da que conhecia. Não era aquela que faz barulho no peito. Era um tipo silencioso, persistente, que decide todos os dias pelo que é certo, mesmo quando dói. A mãe apertou sua mão e disse que não soltaria. Clara, sentada entre eles, não entendeu todos os detalhes, mas percebeu que agora havia um plano e que esse plano começava e terminava com a segurança dela. O barulho da rua ficou distante por algumas horas, como se o mundo tivesse dado espaço para que uma criança respirasse. Foi então que a pressão social cresceu. Os boatos que antes eram sussurros viraram frases inteiras ditas sem pudor. Havia quem acusasse a mãe de ter enchido a cabeça da filha, quem dissesse que o pai estava sendo fraco por virar as costas para a família e quem pedisse senso, como se prudência significasse calar a dor de uma criança. Clara começou a sentir medo de sair, de encontrar pessoas que a olhavam de lado, mesmo sem saberem o que ela passou. A psicóloga ensinou recursos simples: respirar fundo, nomear as emoções, escolher com quem falar. Você não precisa se justificar para quem não te escuta, disse. Essa frase virou um escudo que ela repetia em pensamento quando precisava atravessar a praça ou passar em frente à igreja. A professora seguiu atenta e a orientadora mantinha o canal aberto, lembrando que a escola era espaço seguro. No meio do vendaval, esses lugares de proteção viraram âncoras. A reunião de família que veio em seguida foi um retrato claro do conflito. Alguns chegaram mansos, outros armados de argumentos prontos. Havia quem suplicasse por uma conversa direta com o tio, como se colocar os dois frente a frente resolvesse algo. A mãe foi firme. Não vamos expor a Clara a isso. O pai manteve a voz baixa, mas constante. Nós acreditamos na nossa filha. Uma tia com olhos marejados perguntou se tinha certeza. O pai respondeu sem hesitar. A certeza que eu tenho é que a minha filha não está inventando uma dor dessas. A sala, cheia de retratos em porta-retratos, testemunhou o momento em que a lealdade deixou de ser um peso e virou escolha consciente. Clara, ouvindo tudo do corredor, sentiu que o coração batia menos rápido. Apesar das acusações, das palavras cruzadas, havia um chão sob os seus pés. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu sozinha numa casa cheia. Os dias seguintes trouxeram pequenas vitórias. Clara conseguiu dormir uma noite inteira sem sobressaltos. Acordou surpresa com o sol atravessando a cortina e com o silêncio que não doía. No café da manhã, a mãe colocou o pão quentinho e perguntou se queria manteiga ou geleia, como fazia antes de tudo ser diferente. O pai sentou-se à mesa, sem olhar para o celular, e perguntou sobre um trabalho de ciências. Essas cenas simples, quase invisíveis para quem olha de fora, foram o começo de uma nova rotina. A psicóloga dizia que cura é feita de pedacinhos, de instantes que se somam, mais do que de grandes gestos. Clara começou a anotar num caderno as coisas que a faziam se sentir segura.
Ouvir música no quarto, passear com a amiga até a praça quando o sol está baixo, desenhar perto da janela, deitar no colo da mãe depois do jantar. Esses registros viraram um mapa para os dias difíceis. A notícia de que a família buscava proteção oficial espalhou-se como um estalo. Alguns se afastaram de vez, como se o ato de denunciar estragasse uma ordem silenciosa que todos preferiam fingir que estava intacta. Outros, de forma discreta, enviaram mensagens dizendo que, se precisassem, estariam por perto. Entre esses, uma vizinha mais velha, que sempre ofereceu jabuticabas do quintal, bateu à porta com um bolo simples e palavras que pesaram mais do que açúcar e farinha. "Eu não sei tudo o que aconteceu, mas eu acredito na sua menina", disse, olhando a mãe nos olhos. Clara, da escada, ouviu e sentiu uma onda de calor no peito. Nem todo mundo iria entender, mas alguém entender era suficiente para fazer o dia valer. O pai agradeceu com um nó na garganta, percebendo que a solidariedade, quando aparece, tem o poder de remendar frestas que pareciam definitivas. Quando o assunto chegou ao Conselho de Proteção, a abordagem foi cuidadosa. Ninguém quis colocar Clara em uma sala fria para repetir memórias que machucam. Os profissionais que a escutaram tinham jeito de quem sabe pisar devagar. Eles validaram o relato, explicaram que o processo respeitaria o tempo dela e que a prioridade era garantir que não houvesse mais contato, nem tentativas de aproximação. O pai perguntou sobre o impacto que tudo isso teria no trabalho do irmão, no nome da família, na cidade. A resposta veio franca. A prioridade é clara. O resto se organiza ao redor disso. Houve uma pausa, e nessa pausa, o pai entendeu que, pela primeira vez, estava colocando a filha em primeiro lugar sem reservas. A mãe respirou como quem pousa um peso no chão depois de carregar por muito tempo. Clara segurou a mão dos dois, num gesto pequeno que prendeu a família do lado certo da história. No bairro, comentários novos surgiram, agora menos eufóricos, mais confusos. A ideia de que alguém tão respeitado pudesse ter cruzado limites parecia impossível para alguns. Mas a postura firme dos pais, sem escândalo, sem raiva desmedida, começava a mudar o tom da conversa. Em vez de "isso é mentira", alguns passaram a dizer "eu não sei o que pensar". E esse "não sei" já era uma abertura para que a dúvida entrasse onde antes havia certeza cega. Clara, por sua vez, começou a entender que a credibilidade não é uma loteria. Crianças não precisam provar que merecem ser protegidas. Elas merecem. Ponto. Na escola, ela participou de uma atividade sobre limites e consentimento, sem que sua história fosse exposta. Ao ouvir que toda pessoa tem direito a dizer não e ser respeitada, sentiu uma firmeza no corpo que não sentia há meses. Era como se uma coluna invisível a mantivesse em pé. No meio desse caminho, a culpa voltava de vez em quando, como uma maré que não avisa a hora. Clara se perguntava: e se eu tivesse falado antes? E se tudo isso destruir a vida de muita gente? A psicóloga lembrava que a responsabilidade é de quem erra, não de quem fala. E que falar cedo ou tarde não muda o fato de que ela foi corajosa. A mãe, quando percebia a filha mergulhada nesses pensamentos, não perguntava por quê, mas se aproximava, oferecia silêncio e presença. O pai, quando via clarear o rosto de Clara num desenho novo, guardava a imagem como quem junta provas de que a vida resiste. Em uma tarde, sentaram os três na calçada, comeram picolé e falaram sobre coisas simples: um filme, uma música, o cachorro da vizinha. Esses momentos, sem tema pesado, eram tão importantes quanto qualquer sessão de terapia. Eles lembravam a todos que Clara era mais do que aquilo que lhe aconteceu. Numa roda de conversa na escola, a professora falou sobre como a comunidade pode proteger suas crianças. Não citou nomes, não apontou dedos. Disse apenas que nem toda violência deixa marcas visíveis e que escutar sem julgar é gesto de cuidado. Clara observou os colegas em silêncio. Alguns pareciam desinteressados, outros atentos. No fim, uma menina se aproximou e disse sem jeito: "Se você precisar, eu posso ficar do seu lado no recreio." Não era uma promessa grande, mas era sincera. Clara aceitou e encontrou naquela amizade nascente outra forma de recuperar o prazer de estar no mundo. Ao voltar para casa, mostrou o caderno de anotações para a mãe, que leu uma frase grifada: "Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolho fazer
com o que me aconteceu." A mãe a abraçou, sentindo orgulho da força que nascia, sem romantizar a dor, mas reconhecendo o florescer. O tio, por sua vez, mantinha a postura de sempre em público, como se nada o arranhasse. Havia quem o defendesse com unhas e dentes, havia quem ficasse em cima do muro, e havia quem começasse a olhar para trás, conectando atitudes antigas que antes passaram despercebidas. A máscara da perfeição, mesmo que ainda colada, tinha pequenas fissuras. Em uma tarde, ele tentou mandar mensagem para o pai dizendo que precisava esclarecer e pedindo para resolver como família. O pai não respondeu. Mostrou a mensagem para a advogada, que orientou a manter distância e registrar tentativas de contato. Foi duro, porque por anos ele se apoiou no irmão como referência, mas agora cada passo era medido pelo bem-estar de Clara. Os vínculos que parecem eternos às vezes precisam ser cortados para que a vida continue em direção à verdade. E verdade é o que eles escolheram, com todas as consequências. Foi nessa época que a mãe teve uma conversa delicada com Clara sobre o que fazer se encontrasse o tio na rua por acaso. Elas combinaram uma palavra-chave, um gesto, um plano de saída. Parecia exagero, mas deu à menina um senso de controle que ela não tinha. Saber que poderia atravessar a rua, entrar numa loja, ligar para alguém, tudo isso devolveu um pedaço de autonomia. O pai, por sua vez, conversou com a escola e com vizinhos de confiança, pedindo ajuda prática. Não era sobre espalhar segredos, era sobre criar redes. A orientadora reforçou que a proteção comunitária é uma camada a mais de cuidado. Ao final de um desses dias, Clara escreveu no caderno: "Eu tenho um plano", e sublinhou 3 vezes. Às vezes, a esperança não nasce do que já deu certo, mas do que pode ser feito diante do que ainda machuca. Em um domingo, o rádio da vizinha tocava uma música antiga que Clara gostava. Ela abriu a janela, deixou o vento entrar e sentiu um pouco de paz. A mãe, lavando roupa, cantarolou um trecho e o pai apareceu com suco gelado. Por alguns minutos, foi como se a casa voltasse a ser só casa, sem sombras grudadas às paredes. A menina percebeu que o medo não era mais uma manta sobre tudo. Ele ainda existia, claro, mas tinha sido empurrado para um canto e agora dividia espaço com outras coisas: carinho, cuidado, conversa. A psicóloga explicava que trauma não apaga dias bons, assim como dias bons não apagam o trauma. Eles coexistem, e aprender a viver com isso é parte do caminho. Clara não precisava superar para ser feliz. Podia ser feliz por trechos, por fatias que se somam, por respiros. Quero aproveitar e falar com você que está acompanhando esta história. Se ela te toca, se abre uma janela de empatia, se te faz lembrar de alguém que precisa ser acolhido, curta este vídeo e se inscreva no canal. Diga de onde você está assistindo e compartilhe nos comentários o que você faria para apoiar uma criança que tem coragem de falar. Suas palavras podem ser a mão que alguém precisa. Deixe também sugestões de temas e histórias que precisamos contar. A sua interação faz com que essa mensagem alcance mais pessoas e, quem sabe, chegue a quem está esperando um sinal de que não está sozinho. Com o passar das semanas, a cidade se acostumou com o silêncio cuidadoso da família, mas não os esqueceu. Em uma reunião na escola aberta a pais e responsáveis, uma psicopedagoga falou sobre ciclos de silêncio. Disse que romper esses ciclos é trabalho coletivo. Começa em casa, passa pela escola, se estende à rua, à igreja, ao posto de saúde. Não é sobre apontar, é sobre proteger, resumiu. O pai ouviu cada palavra com atenção. Ele não tinha como voltar no tempo, mas podia escolher os próximos passos. Ao chegar em casa, ele sentou com Clara e perguntou se ela gostaria de participar um dia de alguma atividade que ajudasse outras crianças a entender limites. Clara pensou, hesitou e disse que talvez, quando se sentisse mais pronta. A mãe concordou, lembrando que ninguém precisa transformar sua dor em bandeira. O que já estavam fazendo, ao escolher a verdade, já era muito. Um encontro inesperado ocorreu numa tarde de chuva fina. Clara caminhava com a mãe pela calçada quando viu ao longe uma figura que se parecia com o tio. O coração acelerou, as mãos suaram, a vontade foi de desaparecer. A mãe percebeu na hora e sussurrou a palavra-chave. As duas atravessaram a rua, entraram numa padaria e ficaram perto do balcão,
respirando devagar. A figura passou adiante e a ameaça não se confirmou. Mesmo assim, a descarga de medo deixou Clara tremendo. O atendente, sem saber da história, perguntou se estava tudo bem. A mãe pediu um copo d'água e, com suavidade, disse que sim, que estavam só esperando a chuva diminuir. Quando saíram, Clara ainda sentia o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. À noite, contou para a psicóloga que a parabenizou por ter seguido o plano. Medo não some por decreto, mas você não deixou ele decidir por você, disse. Essa frase virou mais um tijolo no muro de proteção interna que ela construía. A tentativa de abafar o caso continuou em alguns cantos da família, com apelos velados e promessas de resolver internamente. O pai, mais firme, já não sentia o chão sumir quando ouvia essas pressões. Ele repetia como um mantra: proteger a Clara é o que nos cabe. O tio, por sua vez, começou a aparecer menos em eventos. Alguns perceberam a mudança, outros fingiram que não havia nada. Ninguém dizia abertamente, mas a sensação era de que uma cortina tinha sido puxada, e atrás dela, a sala não era tão arrumada quanto pareciam nas festas. Clara continuou as sessões, e nelas aprendeu que a cura não é linha reta. Havia dias em que ria alto, dias em que chorava sem entender porquê. Em todos foi sendo lembrada de que sentir é permitido, de que o corpo sabe e que a voz agora não precisa mais sussurrar. A professora de literatura propôs que a turma escrevesse cartas para si mesmos no futuro. Clara demorou para começar. Quando a caneta encontrou o papel, escreveu sobre uma menina que aprendeu a acreditar no próprio corpo, que encontrou adultos que a escutaram, que construiu cercas e portões, mas não muros ao redor do coração. Eu espero que você continue escolhendo quem te respeita, escreveu, e que nunca mais confunda silêncio com segurança. Ao entregar, sentiu uma leveza boa. A professora não pediu para ler em voz alta, apenas devolveu dias depois com um bilhete. Sua história é sua e você tem conduzido com coragem. Clara guardou a carta numa caixinha, onde antes colocava figurinhas. Agora guardava palavras. Em uma manhã de sábado, a família decidiu pintar a parede do quarto de Clara. Era um gesto simples, mas simbólico. Cobrir marcas antigas com uma cor nova, escolhida por ela. Optou por um azul claro, que lembrava o céu depois da chuva. Enquanto o rolo subia e descia, ela contou uma lembrança boa da infância, de quando o pai a levava à feira para escolher flores e a mãe amarrava fitas no cabelo. Riram, sujaram as mãos de tinta, colocaram música. A casa, que um dia pareceu um labirinto de medo, agora era visitada por momentos de delicadeza. A jabuticabeira no quintal seguia firme, e Clara prometeu a si mesma que um dia faria um desenho da árvore com ainda mais raízes. Porque raízes, agora ela sabia, não são correntes. São apoio. Com o apoio de profissionais e da escola, a mãe e o pai participaram de um grupo de pais que discutia a proteção infantil. Ouviram relatos, aprenderam sinais, entenderam que confiar em crianças é decisão que salva. O pai, quando teve sua vez de falar, não contou detalhes, mas disse algo que ficou no ar como ensinamento. A gente acha que proteger a família é esconder o que dói, mas proteger de verdade é olhar para a dor e fazer o que é certo, mesmo que todo mundo diga o contrário. Algumas cabeças assentiram, outras baixaram os olhos. Clara, em casa, ouviu depois um resumo da reunião e se sentiu validada. O mundo adulto, aquele que nem sempre entende, estava disposto a aprender, e isso por si só era uma mudança. Em um dos retornos à psicóloga, Clara se permitiu dizer em voz alta algo que vinha ensaiando em pensamento. Eu não tenho culpa. Ao ouvir a própria voz, sentiu como se tirasse uma mochila pesada das costas. A psicóloga sorriu com os olhos e pediu que ela repetisse, do seu jeito, quantas vezes quisesse. Ao voltar para casa, Clara escreveu a frase na primeira página do caderno. Depois, acrescentou, eu não devo nada ao silêncio. E ainda, eu mereço ser feliz. Essas frases simples e diretas viraram trilhos para os dias de neblina. O pai, quando leu, pediu permissão para tirar uma foto e colocar no fundo do celular. Para eu nunca mais esquecer o que importa, explicou. A mãe imprimiu a frase e colou na geladeira. A casa toda passou a falar a mesma língua.
A proximidade de uma nova festa na cidade trouxe de volta velhas tensões. Comentava-se sobre quem seria convidado, quem falaria no palco, quem seria homenageado. Houve rumores de que o tio apareceria como sempre. O pai, agora sem hesitar, disse que a família não iria. Não era fuga, era autocuidado. Em vez de se expor a uma vitrine de aparências, decidiram fazer um piquenique no parque da outra cidade, onde quase ninguém os conhecia. Levaram sanduíches, suco, frutas e uma toalha com estampa de flores. Clara correu no gramado, tirou fotos da mãe rindo de verdade e do pai tentando empinar uma pipa desajeitada. Na volta, cansados e cheios de sol, entenderam que ressignificar domingos também era parte do processo. Não era sobre negar a cidade, era sobre escolher espaços onde o peito respirava melhor. No final de um dia comum, o pai bateu na porta do quarto de Clara e perguntou se podia entrar. Sentou-se na beira da cama e, com a humildade de quem aprendeu, disse: "Eu queria te pedir desculpas de novo por ter demorado a te ouvir. Você me ensinou sobre coragem." Clara olhou para ele e respondeu: "Eu só consegui porque você e a mãe ficaram do meu lado." Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho distante da rua. O pai então disse que, se um dia ela quisesse, poderiam pensar juntos em formas de levar o que aprenderam para outras famílias. Clara sorriu de leve e disse que gostava da ideia, mas que no momento queria só viver, estudar, desenhar. "A gente vai no seu tempo", ele prometeu, e cumpriria. Quando a primavera chegou, a jabuticabeira se encheu de frutos. Clara colheu algumas com a mãe, como faziam quando ela era menor. As frutas eram pequenas, doces e manchavam a mão de roxo. Sentadas no degrau da cozinha, falaram sobre planos simples: uma feira de ciências, um passeio com a turma, o aniversário de uma amiga. A vida parecia retomar trilhos suaves. Ainda havia pedras, mas nada que bloqueasse o caminho. Em certo momento, a mãe disse: "Você sabe que pode me contar qualquer coisa, sempre." Clara assentiu. "Eu sei. E eu sei que você vai acreditar." Essa confirmação valia mais do que qualquer declaração pública. Era o que sustentava o dia a dia, o que armava a rede sob o salto. O pai apareceu com um pote de sorvete e os três riram, sujando as bochechas. A cena era comum, mas carregava um milagre: o de recomeçar. A cidade, aos poucos, parou de apontar. Não porque tinha entendido tudo, mas porque a constância da família fez barulho maior do que o falatório. A escola investiu em palestras, a igreja, pressionada por algumas vozes, começou a discutir protocolos de proteção. Ninguém mencionava nomes, mas os sinais estavam lá. Adultos se perguntando como ouvir, como agir, como impedir que o respeito social esconda segredos perigosos. Se antes a conversa era sobre não estragar a fama de ninguém, agora começava a ser sobre garantir a segurança de todos. Clara observava essas mudanças com cuidado. Não depositava esperança cega, mas conseguia reconhecer um avanço quando o via. E esse reconhecimento fazia bem. Em casa, a vida seguiu com pequenas alegrias e alguns desafios. Houve noites em que o medo voltou em sonhos. Houve dias em que a lembrança do cheiro de um lugar trouxe de volta um aperto. Nessas horas, a família não se desesperava. Respirava junto, lembrava as frases do caderno, buscava amparo na rotina e, quando preciso, marcava uma sessão a mais. O importante era não soltar a mão. Clara cresceu alguns centímetros. O uniforme da escola ficou curto e ela achou graça de uma transformação que não doía. O pai aprendeu a cozinhar um prato que ela gostava. A mãe ensinou a fazer tranças de um jeito que ela mesma não sabia. Houve passeios ao entardecer, fotos novas na parede, e o desenho da árvore ganhou espaço de destaque na sala. A reviravolta interna se completou numa tarde em que Clara, olhando para o espelho do banheiro que um dia foi cenário de um pedido de ajuda silencioso, disse a si mesma: "Eu fiz o que precisava fazer." Não havia euforia, havia paz. Ela não queria esquecer. Queria lembrar para saber o caminho de volta ao cuidado, à própria voz. Abriu a janela, deixou o ar entrar e pensou que seu futuro não estava preso ao passado. Ele seria informado por ele, mas não governado. Desceu as escadas, encontrou a mãe preparando o jantar e o pai ajeitando uma prateleira. "O que vamos ver hoje?" perguntou. "Um filme de aventura", respondeu a mãe. Clara sorriu.
A aventura que mais importava, no entanto, acontecia ali, a de existir com segurança e verdade. A notícia de que a igreja começaria a discutir protocolos de proteção acendeu conversas em toda a cidade. Algumas pessoas acharam exagero, outras viram como um avanço necessário. O pai, que antes passava por lá sem levantar os olhos, entrou numa reunião aberta ao público, sentou no fundo e ouviu. Falaram sobre escuta responsável, sobre não expor crianças a confrontos, sobre criar canais de denúncia que não dependessem da aprovação de figuras respeitadas. Ele não levantou a mão, não se apresentou. Apenas saiu com a sensação de que algo tinha se movido. Ao chegar em casa, contou à mãe que, pela primeira vez, não sentiu medo de estar sendo injusto. Sentiu que estava ajudando a construir um lugar mais seguro para Clara e para outras crianças. Clara ouviu, quieta, e pensou que mudanças começam assim, com passos pequenos que quase ninguém vê. A cada sessão, a psicóloga introduzia uma ferramenta nova. Em uma, ensinou Clara a desenhar o próprio mapa de segurança. Pessoas de confiança, lugares seguros, sinais internos que indicavam desconforto. Em outra, ela trouxe uma caixinha com cartões de afirmações simples, para que Clara escolhesse as que fizessem sentido. Eu posso dizer não. Eu tenho valor. Eu mereço cuidado. Clara escolheu 3 para colar no espelho. O pai, ao ver, sorriu com timidez e disse que queria um cartão para ele também. Escolheu Eu ouço e protejo. Colou na porta do armário e toda vez que o impulso de duvidar lhe batia, lia de novo. A casa começou a falar com frases curtas, mas cheias de sentido, como se colocassem placas de orientação pelo caminho. Mesmo assim, havia momentos em que o passado parecia querer atravessar a porta. Em um telefonema inesperado, uma tia insistiu que a família precisava se recompor e que as coisas já tinham ido longe demais. A mãe respirou, escolheu as palavras com cuidado e respondeu que eles estavam se recompondo, sim, mas não como ela imaginava. A gente se recompõe quando escolhe a verdade e protege quem precisa, disse sem elevar a voz. Do outro lado, silêncio. Depois, uma despedida breve. Clara, que ouviu a conversa de longe, sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza por perceber que alguns laços mudariam para sempre. Alívio por ver que, dentro de casa, as coisas estavam firmes. O medo de ser desacreditada já não mandava tanto na sua respiração. Numa tarde de céu limpo, a escola organizou uma feira de ciências. Clara e a amiga com quem dividia o recreio apresentaram um experimento simples sobre plantas e luz. Enquanto falavam, a menina percebeu que sua voz não tremia. Olhou para a plateia, viu a mãe com o celular na mão, o pai batendo palmas de forma exagerada e riu. Foi um riso que estalou por dentro e saiu leve. Ao final, a professora se aproximou e disse: "Vocês foram ótimas." A amiga cochichou: "Eu fiquei nervosa, mas você me ajudou." Clara respondeu: "Você também me ajudou." De algum jeito, naquela troca simples, havia o resumo do que ela vinha vivendo. A cura se faz a 2, a 3, a muitos. Não é um ato solitário, embora comece no silêncio de uma decisão íntima. O tio seguiu à margem, cercado por alguns que defendiam sua imagem e por outros que preferiam não se envolver. O que um dia foi unanimidade agora tinha contornos. A cidade aprendia, lentamente, que respeito não é escudo para a impunidade. Em uma conversa na barbearia, 2 homens discutiam se crianças aumentam as coisas. Um terceiro interrompeu e disse: "A gente é que costuma diminuir." A frase atravessou o ar e pousou no ouvido de alguém que mais tarde contou na feira. Essas pequenas frases soltas por aí iam alterando o desenho do lugar. Clara não precisava ouvir tudo isso para mudar, mas saber que o mundo ao redor também se reajustava dava a ela a sensação de que não carregava sozinha uma pedra que é de todos. O processo formal avançava de forma lenta, como são as coisas que tentam ser cuidadosas. Os profissionais que a ouviram mantiveram o compromisso de não fazê-la reviver cada detalhe. O pai aprendeu a responder perguntas objetivas, sem se perder em justificativas. A mãe, sempre por perto, lembrava aos 2 que o foco era a segurança de Clara e que o resto vinha depois. À noite, quando o peso voltava, assistiam juntos a um programa leve. Falavam de trivialidades, resgatavam hábitos que pareciam perdidos.
A família descobriu que proteger também é dar espaços de respiro. Não se trata de negar a dor, mas de não deixar que ela ocupe todos os cômodos. Em um sábado, a orientadora da escola convidou algumas famílias para uma oficina sobre escuta. A proposta era simples: praticar perguntas que acolhem em vez de questionar. Como você se sente? O que você precisa? Como posso te apoiar? O pai, que antes perguntava, tem certeza? Treinou novas formas de se aproximar. Ao voltar para casa, tentou com Clara. O que você precisa para dormir melhor hoje? Perguntou. Ela pensou e respondeu. Talvez a porta um pouco aberta e a luz do corredor acesa. Ele fez exatamente assim. Pode parecer pequeno, mas para Clara foi decisivo. O corpo percebe quando as palavras viram ações, e é aí que começa a confiança que cura. A jabuticabeira virou cenário de novas lembranças. Clara inventou com a amiga uma brincadeira de adivinhar quantos frutos cabiam num pote. O pai errava de propósito, a mãe ria. Em uma dessas tardes, apareceu a vizinha do bolo com outra forma de carinho. Um convite para participar de uma roda de leitura infantil na biblioteca do bairro. É sobre coragem e gentileza, disse. Clara topou. Ouviu histórias de personagens que enfrentavam medos e de adultos que aprendiam a reparar erros. Ao final, pegou emprestado um livro pequeno e trouxe para casa. Leu em voz alta um trecho que falava sobre limites e presença. A mãe, ouvindo, sentiu que a casa tinha ganhado mais uma camada de proteção, a das palavras que ensinam sem ferir. Com o tempo, a família começou a reocupar espaços que pareciam interditados. Foram ao mercado em horários menos cheios, voltaram a caminhar na praça quando o sol se punha. Encontravam olhares, sim, mas também encontravam gente que apenas seguia sua vida. Clara aprendeu a diferenciar curiosidade de cuidado. Quando alguém se aproximava com perguntas invasivas, ela lembrava: eu não preciso responder. Quando alguém oferecia ajuda, ela aprendia a aceitar, se fizesse sentido. Esses aprendizados invisíveis davam a ela um tipo de maturidade que não deveria ser exigida, mas que agora era sua e seria usada para proteger a si mesma e, quem sabe, outras crianças. Uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Dentro havia poucas palavras. Eu acredito em você. Obrigado por falar. A mãe, desconfiada de tudo que podia machucar, leu antes. Ao perceber que era um gesto de apoio, mostrou para Clara. A menina estranhou que alguém pudesse agradecer por algo que ainda doía. A psicóloga explicou que quando uma pessoa rompe o silêncio, cria caminho para que outras façam o mesmo. Não é justo que essa responsabilidade pese sobre uma criança, mas é digno reconhecer que sua coragem encontra eco. Clara guardou a carta na mesma caixinha daquelas que escreveu para si, não como troféu, mas como lembrança de que sua voz tinha atravessado paredes. Certo dia, a professora propôs que a turma criasse um mural com coisas que os faziam sentir seguros. Apareceram desenhos de famílias, de animais de estimação, de livros e de campos de futebol. Clara colou uma folha com uma casa simples, uma cerca baixa, um jardim e uma placa que dizia respeito. Um colega perguntou por que a cerca era baixa. Ela respondeu: porque dá para ver quem chega e quem entra sabe que precisa pedir licença. O colega assentiu, como se entendesse além das palavras. A professora sorriu de canto, reconhecendo ali o poder que aquela menina tinha de transformar dor em entendimento, sem nunca romantizá-la. A pressão de partes da família não desapareceu de uma vez. Ainda havia mensagens indiretas, convites cheios de armadilhas, tentativas de resgatar uma convivência que ignorava o essencial. O pai, mais preparado, respondia com frases curtas e claras. Não vamos. Não é o momento. Estamos priorizando a Clara. Essa concisão protegia os três de discussões cansativas. A mãe, por sua vez, aprendeu a identificar quando a conversa escorregava para a culpabilização disfarçada. Não confunda perdão com esquecimento, dizia, quando alguém sugeria que era hora de virar a página. Virar a página sem ler o que está escrito é repetir a história. O tempo trouxe outra notícia. Uma família de outra rua procurou a escola para pedir ajuda em uma situação semelhante. Ninguém mencionou nomes, ninguém compartilhou detalhes, mas a orientadora, com olhar sério,
Contou à mãe que a postura firme deles havia inspirado coragem. Eles se entreolharam, sentindo o peso e a responsabilidade disso. Em casa, contaram a Clara apenas o necessário. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, olhando pela janela. Depois disse: "Eu espero que acreditem nela." O pai respondeu: "Nós vamos ajudar a criar esse caminho do jeito certo." E foi o que fizeram, mantendo a discrição, respeitando o processo e, sobretudo, aprendendo que solidariedade é feita de ações discretas e contínuas, não de espetáculo. Em um dos finais de semana, a família decidiu fazer uma caminhada em uma trilha simples fora da cidade. O ar fresco, o barulho da água, o cheiro de terra molhada. Clara andava à frente com passos firmes e de vez em quando esticava o braço para ajudar a mãe a subir uma pedra. Havia algo de simbólico ali. Uma criança que, depois de ser protegida, também oferece apoio. Pararam para lanchar perto de um riacho. O pai falou sobre sonhos antigos que tinha engavetado. A mãe falou sobre voltar a estudar e Clara falou sobre querer aprender fotografia. "Eu quero registrar as coisas que me fazem sentir segura", explicou. Eles sorriram e naquela tarde tiraram as primeiras fotos de uma coleção que mais tarde encheria um mural no corredor. Quando a cidade realizou uma nova festa, o clima já era outro. Protocolos discretos, mas presentes. Olhares mais atentos. A família escolheu passar um pouco de longe, só para comprar um doce que Clara gostava. Entraram e saíram sem incidentes, sem apertos no peito. À noite, em casa, comeram o doce no sofá e riram de uma cena boba da televisão. Pode parecer banal, mas para eles foi um marco. Reocupar um espaço sem medo, no tempo deles, do jeito deles. A mãe comentou que coragem também é saber voltar devagar. O pai complementou: "E saber que a qualquer sinal de desconforto, a gente vai embora." Clara guardou essas frases como guarda-chuvas que se abrem quando nuvens escuras aparecem. No caderno, um dia, Clara escreveu uma lista que ela chamou de "coisas que eu posso controlar." Tinha itens como com quem eu fico, o tempo que eu passo em lugares, a quem eu conto o que sinto, quando eu digo não. Ao lado, outra lista. Coisas que eu não controlo. Estavam lá, o que os outros pensam, as escolhas de quem não escuta, a velocidade do processo. A psicóloga a parabenizou por reconhecer essas fronteiras. O pai, que leu a lista depois de pedir permissão, disse que queria fazer a sua versão. A mãe riu e disse que todos em casa estavam fazendo lição. E estavam mesmo. Aprenderam juntos a reinventar a vida com limites claros e afetos possíveis. Em uma manhã de sol, a diretora da escola convidou a família para conversar sobre a implementação de um protocolo de proteção mais robusto. Era uma reunião técnica, mas com linguagem simples. Falaram sobre canais seguros, sobre formação de professores, sobre parceiros na rede pública de saúde e assistência. O pai sugeriu com cuidado que também pensassem em como apoiar as crianças depois da denúncia, para além dos primeiros dias. A diretora anotou. A mãe falou sobre o cuidado de não expor histórias em sala. A orientadora concluiu dizendo que a escola não substitui a família, mas pode ser o primeiro ouvido que escuta. Clara, que não participou, ouviu um resumo à noite e sorriu. Saber que o lugar onde ela passa tantas horas do dia estava mais preparado a confortava. Algumas noites, a memória vinha cheia de imagens soltas, e a vontade era de trancar a porta por dentro. Nesses dias, a mãe sentava ao pé da cama e contava histórias de quando Clara era bebê, como chorava de madrugada e parava quando ouvia uma música específica, como adorava a água na bacia, como dançava antes de andar. O pai completava com lembranças de infância, a primeira vez que equilibraram uma colher no nariz, a manhã em que ela descobriu que conseguia andar de bicicleta sem rodinhas. Essas histórias não apagavam as outras, mas ampliavam o retrato de quem Clara era. Ela não era definida pelo que sofreu. Era composta por uma coleção de momentos e escolhas, e agora, por uma coragem que se misturava à doçura de sempre. Depois de meses, veio a pergunta que parecia distante. E agora? Não era sobre esquecer, era sobre como seguir. A psicóloga propôs um ritual simples à maneira de Clara. Escrever uma carta para si mesma, reconhecendo a jornada, e depois plantar uma muda de árvore no quintal, não para substituir a jabuticabeira, mas para marcar um novo começo.
Escolheram uma muda de ipê amarelo. Cavaram juntas, sujaram as mãos e Clara colocou a plantinha no buraco com cuidado. Cresce devagar, tudo bem, disse, como quem entende os tempos da vida. A mãe fotografou. O pai molhou a terra. Ficaram ali olhando por alguns minutos em silêncio. Era um silêncio bom, sem peso, carregado de presença. O dia do aniversário de Clara chegou com cheiro de bolo no forno e risadas de amigas no portão. Era a primeira festa em casa desde que tudo mudou. Convidaram poucas pessoas, as que faziam parte do círculo de confiança. Balões simples, música baixa, brigadeiro. Em certo momento, a amiga do recreio puxou Clara para o quintal e disse: "Eu gosto de vir aqui. É um lugar bom." Clara sorriu. "Eu também gosto. É minha casa." A frase, que antes teria sido dita com dúvida, agora saía inteira. Quando cantaram parabéns, o pai se emocionou. A mãe enxugou uma lágrima e a menina fez um pedido silencioso que não era mais que tudo passe, e sim que a gente continue bem. Aos poucos a cidade parou de sussurrar. Não porque a história foi esquecida, mas porque outras conversas surgiram e porque a firmeza da família ficou evidente. O tio, cercado por quem ainda o aplaudia, já não ocupava todos os espaços como antes. Havia outras referências, outras pessoas ocupando o palco com trabalho sério e com compromisso verdadeiro com proteção. Clara entendeu que o mundo é imperfeito, mas pode melhorar quando as pessoas certas escolhem ouvir as vozes certas. Ela também entendeu que sua paz não depende de convencer todo mundo, e sim de estar cercada por quem a respeita. No final de um dia qualquer, a família se reuniu na sala. O desenho da árvore com raízes profundas ocupava a parede, ao lado de uma foto do ipê ainda pequeno. O pai perguntou o que queriam ver. Clara sugeriu um filme, e antes de apertar o play, olhou para os dois e disse: "Obrigada por terem ficado." A mãe respondeu: "Obrigada por ter falado." O pai completou: "Obrigada por nos ensinar." Ficaram ali, colados no mesmo sofá, com a certeza de que o amor, quando escolhe a verdade, é capaz de reconstruir casas, ruas e até cidades inteiras. Os meses seguintes foram costurados por rotinas que davam estrutura. Clara acordava cedo, preparava a mochila, conferia o caderno das frases, ajeitava o cabelo diante do espelho e repetia baixinho o que precisava lembrar: "Eu tenho valor. Eu mereço respeito." A mãe, na cozinha, deixava o café pronto, um bilhete junto do pão e um beijo na testa. O pai, já de olho no relógio, organizava o transporte, combinava horários e repetia que estaria por perto, qualquer coisa. O cuidado ganhou um ritmo claro, quase musical. Nas quintas, terapia; nas terças, uma aula de arte; aos sábados, uma caminhada curta. Tudo isso não para distrair, mas para fortalecer. Em cada compromisso havia um recado silencioso: a vida continua. E ela é mais forte que o medo quando encontra braços firmes para segurá-la. Numa tarde de vento, a escola promoveu uma exposição dos desenhos dos alunos. Clara escolheu pendurar a casa com a cerca baixa e a placa "Respeito", ao lado de um novo desenho, o ipê amarelo, ainda pequeno, mas já brilhando. Um grupo de pais parou diante da obra e comentou a delicadeza. A professora, com discrição, disse que aquela aluna tinha uma maneira rara de traduzir sentimentos em linhas simples. Clara, de longe, observou a cena, não por vaidade, mas por perceber que sua sensibilidade, antes sufocada pela insegurança, agora encontrava espaço para existir. Ao fim do evento, levou os trabalhos para casa e pregou ao lado do desenho da árvore de raízes profundas. O mural do corredor virou testemunha viva da reconstrução da família. Certa manhã, a orientadora pediu para conversar com Clara rapidamente. Disse que a escola estava criando um pequeno guia com orientações de segurança e que gostaria de incluir uma frase que ela havia dito nas aulas: "Silêncio não é proteção." Perguntou se ela se sentiria confortável em emprestar a frase, sem identificação. Clara pensou, respirou e respondeu que sim. Não se tratava de expor sua história, mas de deixar que uma lição importante circulasse. Quando o guia ficou pronto, a diretora mostrou aos pais. Era um material simples, direto, que falava de escuta, limites e caminhos de apoio. O pai segurou o papel com cuidado, como se fosse frágil,
mas era o contrário. Aquele guia era feito de palavras que sustentam. Um convite inesperado chegou da biblioteca do bairro. Queriam organizar uma roda de jovens para conversar sobre respeito e autocuidado com mediação de uma psicóloga. Não era para contar histórias pessoais, era para falar de princípios. Clara topou ir como participante acompanhada da mãe. Sentou-se na roda, ouviu outros adolescentes falarem de situações de incômodo, de dúvidas sobre como dizer não, de medo de não serem levados a sério. Em certo momento levantou a mão e disse: "Quando a gente tem adultos que acreditam na gente, tudo fica menos difícil." A psicóloga agradeceu e sublinhou a frase. Ao sair, a mãe apertou sua mão. "Você fala com uma clareza que me ensina", disse. Nem tudo era fácil. Em uma manhã, ao atravessar a praça, Clara ouviu uma risadinha vinda de um grupo de jovens mais velhos. Não soube se era sobre ela, mas o corpo congelou. A memória é assim. Às vezes, dispara alarmes sem checar a origem. Ela parou, respirou fundo. Buscou com os olhos a amiga que a acompanhava e disse: "Vamos por aqui." Mudaram o caminho. Chegaram à escola com o coração acelerado e a amiga ficou com ela por alguns minutos no pátio. Mais tarde, contou à psicóloga, que reforçou: "Você percebeu o sinal do corpo e escolheu a sua segurança. Isso é autonomia." O elogio não era vazio. Era reconhecimento de um músculo novo que Clara vinha fortalecendo. O de se proteger sem se culpar. Em casa, o IP ganhou folhas novas. Clara gostava de regar a mudinha com um copo pequeno para não encharcar a raiz. Dizia que queria que ele aprendesse a beber água devagar. O pai, observando a cena, comentou que eles estavam aprendendo o mesmo com a vida. "Tudo que a gente força demais quebra", disse. A mãe completou: "Crescimento bom respeita o tempo." Essas trocas não eram frases feitas jogadas ao vento. Eram o jeito que a família encontrou de lembrar, uns aos outros, que não precisavam cumprir expectativas externas. A pressa dos outros não cabia mais naquela casa. Um dia, a vizinha do bolo contou que a igreja tinha criado um comitê de proteção com pessoas treinadas e uma caixa de mensagens anônimas para relatos. Disse que alguns torciam o nariz, mas que a iniciativa estava de pé. O pai ouviu sem comentar nomes. Não era sobre vingança, era sobre segurança. Clara, sem entrar em detalhes, sorriu tímido. Saber que espaços públicos estavam mais atentos diminuía a sensação de vulnerabilidade. Era como se a cidade, aos poucos, aparasse arestas afiadas. Não eliminava o passado, mas oferecia menos riscos para o futuro. Na escola, a professora de literatura apresentou um poema sobre recomeços. Falava de janelas que se abrem e de plantas que brotam em rachaduras. Clara copiou um verso no caderno: "O que nasce no concreto aprende a amar o sol." Ao reler, sentiu que aquela sentença conversava com sua história. Não era sobre romantizar a dureza, mas sobre reconhecer que ainda assim a vida encontra caminho. Mostrou o verso à mãe, que pediu para copiar e colocar na geladeira junto das afirmações. A cozinha, antes cenário de silêncios tensos, virou parede de recados de cuidado. O processo formal, mesmo lento, caminhava. A cada nova etapa, a advogada explicava com clareza o que esperar, quais seriam as garantias para Clara e quais eram os limites do sistema. Havia frustrações, claro. Prazos longos, respostas que demoravam. Nessas horas a família se lembrava do que controlava: os limites diários, a proteção concreta, o apoio emocional. Justiça e cura caminham em linhas diferentes, disse a psicóloga. A primeira depende do mundo, a segunda do que vocês constroem aqui. O pai anotou a frase. Era um lembrete para não depositar toda a esperança num lugar só. Em uma tarde luminosa, a turma de Clara organizou uma pequena apresentação de teatro sobre respeito. Eram cenas curtas, com situações do cotidiano e formas de dizer não. Clara não quis atuar, mas ajudou a escrever os diálogos. Em uma das cenas, um colega dizia: "Se você me gosta, vai respeitar o meu limite." Simples, direto. Os aplausos no final foram sinceros, e ninguém precisou explicar a importância daquilo. Depois, no pátio, a amiga do recreio perguntou se ela estava bem. "Eu estou", respondeu. "Hoje eu estou." Esse hoje honesto, sem promessas grandiosas, era a medida certa para o tempo que viviam.
Chegou o dia do plantio do IP completar alguns meses, e a família decidiu medir o crescimento com uma fita. Não foi muito, mas foi visível. Clara sorriu, como quem vê o próprio esforço refletido em algo vivo. Ele está indo no tempo dele, disse o pai. Que nem a gente, completou a mãe. Tiraram uma foto e Clara escreveu a data atrás, com uma pequena legenda. A paciência também é coragem. Guardou a foto na caixa junto da carta anônima e da carta para si mesma. Era como montar um álbum de provas de que a vida é reconstruível. As conversas em casa tinham espaço para tudo. Para rir de um vídeo bobo, para chorar sem explicações, para planejar um fim de semana e para cancelar um passeio se o corpo pedisse. Uma noite, Clara perguntou à mãe se algum dia ela se sentia culpada por não ter percebido antes. A mãe respirou e respondeu com honestidade. Eu me senti, e às vezes ainda sinto, mas aprendi que a culpa me paralisa e que sua proteção me move. Clara encostou a cabeça no ombro dela e ficaram assim, em silêncio, deixando as palavras assentarem no lugar certo. O pai, que ouvia da porta, se aproximou e abraçou as duas. Com o tempo, alguns familiares que antes pressionavam começaram a se calar. Não houve pedido de desculpas formal, mas o barulho diminuiu. Foi o suficiente para que a família respirasse com mais leveza. Outros, os que se aproximaram desde o início, mantiveram o apoio discreto, sem exigir confidências nem oferecer conselhos em excesso. Clara aprendeu que existem várias formas de amor e que uma delas é a que respeita a fronteira do outro. Aprendeu também que distância pode ser cuidado quando a presença machuca. Essas percepções a fariam forte por muitos anos. A psicóloga propôs um exercício de imaginação guiada. Pediu que Clara visualizasse uma casa segura por dentro, com portas que fecham quando necessário e janelas que deixam entrar o sol. Clara descreveu cômodo por cômodo, até chegar a um quarto com uma caixa. Dentro, guardava tudo o que doía, mas com tampa. Você pode abrir quando quiser e fechar quando precisar, disse a psicóloga. Nada mais vai pular sobre você sem convite. Clara saiu daquela sessão com uma imagem clara de proteção interna. À noite, desenhou essa casa e colocou no mural. Uma memória não desaparece, mas pode ser guardada em um lugar que não governa a vida. Numa manhã de chuva, a escola cancelou a aula de educação física e levou a turma para a biblioteca. A bibliotecária leu um conto sobre uma menina que aprende a dizer basta. Não havia violência explícita, havia metáforas de sombras e janelas. Clara se reconheceu na personagem e, ao final, sentiu uma pontada no peito que era mistura de tristeza e orgulho. Tristeza por reconhecer um passado, orgulho por perceber um caminho. Voltou para a sala com vontade de escrever. Em poucas linhas, anotou: Eu não sou uma história de dor. Eu sou uma história de coragem com dias bons e ruins. Guardou no caderno. Em casa, o pai decidiu aprender fotografia com Clara. Saíam juntos no fim da tarde para caçar luz no bairro. Registravam mãos, folhas, degraus, o reflexo da janela na poça d'água. A cada foto, a menina nomeava o que sentia. Tranquilidade, curiosidade, surpresa. Era um jeito de treinar o corpo a reconhecer também emoções boas, não só os alarmes. A mãe ria ao ver os dois voltarem com as calças sujas de poeira e as memórias cheias de pequenas belezas. Essas coleções de instantes eram um antídoto contra a narrativa única do trauma. O IP, em certo dia, começou a soltar os primeiros botões, ainda pequenos, ainda tímidos. Clara os observava todas as manhãs antes de ir para a escola. Quando o primeiro amarelo abriu, a casa toda celebrou. Não era uma festa grande, era um brinde com suco de laranja e uma foto em frente ao quintal. As coisas florescem, disse a mãe, segurando o copo. Quando tem cuidado, completou o pai. Clara tocou de leve a pétala e prometeu a si mesma que, sempre que a tristeza viesse sem pedir licença, ela viria até ali para lembrar que o tempo trabalha junto de quem escolhe a verdade. Em um encontro de pais na escola, o pai, pela primeira vez, levantou a mão para falar. Não contou detalhes, não citou nomes. Disse apenas que aprendeu que acreditar numa criança não destrói famílias. Destrói, isso sim, as mentiras que as mantêm doentes. E que há cura quando os adultos escolhem ouvir antes de duvidar. Alguns pais o procuraram depois para agradecer. Outros
ficaram em silêncio respeitoso. Ao chegar em casa, ele contou a Clara, que sorriu. "Você falou bem?" perguntou. Ele riu. "Eu falei com o coração. Era o suficiente." A cidade não virou um paraíso, mas ficou mais atenta. Às vezes, ainda surgia um comentário injusto, uma insinuação, um desvio de assunto. A diferença é que agora a família tinha recursos para não se perder nesses labirintos. Sabiam quando responder, quando se retirar, quando procurar ajuda. Clara, mais alta e com um brilho nos olhos que andava escondido, se preparava para novos anos de estudo e sonhos. Fotografia seguia no topo da lista. Talvez um dia fizesse uma exposição sobre casas seguras e janelas abertas. Talvez só enchesse as paredes de casa com imagens que lhe davam paz. As duas ideias pareciam boas. Numa noite tranquila, sentaram-se os três no quintal para olhar as estrelas. A jabuticabeira, firme, fazia companhia ao ipê que prometia flores. O ar estava morno e o silêncio confortável. A mãe perguntou, quase sussurrando, o que Clara diria para uma criança que tem medo de falar. A menina pensou e respondeu, "Eu diria que o medo faz barulho, mas a nossa voz também, e que se ela falar, alguém vai ouvir." O pai completou, "E que a gente pode ser esse alguém." Ficaram ali com a certeza de que o ciclo do silêncio, quando quebrado, não é só barulho. É o começo de outra música com notas de cuidado, respeito e presença. No dia seguinte, a família acordou cedo para mais uma foto do ipê. O sol batia de lado e realçava o amarelo novo. Clara enquadrou a cena, respirou fundo e clicou. Ao olhar a imagem, viu não apenas a árvore, mas tudo o que ela significava. Tempo, paciência, escolha. Guardou a foto com carinho, sabendo que não era o fim de nada, e sim um ponto bonito nessa linha do tempo. Voltou para dentro, olhou o mural do corredor e se reconheceu nas cores e nas palavras. Era uma menina que tinha sido ferida, sim, mas era, acima de tudo, uma menina protegida, ouvida e amada. E isso mudava tudo.